Bem, pessoal, agora a gente vai entrar na aula de compostos nitrogenados, onde veremos a continuação daquela aula de funções oxigenadas, onde trabalharemos aminas, amidas e outros compostos nitrogenados de acordo com a sua importância, tá certo? Não se esqueça que após o final dessa aula, teremos uma resolução do exercício. Não sei ainda se eu vou gravar dentro desse vídeo, depende do tamanho que ele ficar, ou se faremos ela em um vídeo separado só com a resolução e ela vai estar disponível lá na playlist de resolução de questões, tá certo, galerinha? Então, vem comigo, fica até o final, assiste. Não esquece de já deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas, aquele seu colega que está estudando para o Enem, para outro concurso aí, seja lá de onde for que você estiver assistindo, certo, pessoal? Então, vamos começar. Bem, pessoal, vindo agora para a tela, vamos falar dentro de funções nitrogenadas sobre aminas. Primeiro, a gente vai começar a falar. Então, deixa eu mudar aqui a canetinha. Vamos lá. Bom, aminas, né? Se você se lembrar um pouquinho, a amina ela pode ser vista como um derivado da amônia, certo? Só que na amônia composto inorgânico, eu tenho 3 hidrogênios aqui circulando o nitrogênio, o átomo de nitrogênio. Porém, no caso de uma amina, eu vou poder ter a possibilidade de substituir esses 3 hidrogênios por grupos carbônicos, né? Então, você vai poder trocar isso aqui por um grupo R ou um grupo R, qualquer. R, R', R, duas linhas, enfim, o que seja. Você vai poder substituir esses átomos de hidrogênio por grupo carbônico. E aí vamos ter 3 tipos de aminas, certo? As aminas que eu vou chamar de primárias. O que é uma amina primária? A amina primária, eu vou ter o átomo de nitrogênio aqui, certo? Vou ter 2 átomos de hidrogênio. E aqui eu vou ter o meu grupo carbônico. Então, isso é uma amina primária. É quando eu tenho apenas um grupo carbônico, certo? Ligado ao NH2, né? Substituir um hidrogênio por NH2. Né? Aí eu posso também ter uma amina secundária. O que é uma amina secundária? Vamos escrever aqui a amina secundária. Amina secundária. O que é uma amina secundária? A amina secundária vai ser o mesmo processo. O nitrogênio está aqui. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, só que agora eu terei um grupo carbônico de um lado, que eu vou chamar de R', e um grupo carbônico do outro, que eu vou chamar só de R. Então, veja, eu agora tenho 2 grupos carbônicos aqui, né, envolvendo a minha molécula. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco dessas situações, tá? E aí a gente pode ter também uma amina terciária, né? Já que eu tenho 3 hidrogênios, eu posso substituir os 3 hidrogênios. Como é que fica isso? Então, temos aqui, que eu vou chamar de amina terciária. Amina terciária. O que seria a amina terciária? Então, vamos colocar aqui o grupo nitrogênio, certo? Só que agora eu vou ter um grupo carbônico de um lado, outro grupo carbônico do outro e outro grupo carbônico do outro. Bruno, esses grupos carbônicos, tu colocou assim, R', R, duas linhas e R, eles têm que ser diferentes? Não, eles não precisam ser diferentes, podem ser iguais. Eles podem ser o mesmo grupo, pode ser igual, tá certo? Problema nenhum. Então vamos começar aqui com os exemplos, né? Vamos colocar aqui os exemplos das aminas. Então, voltando para a canetinha verde, uma amina primária, CH3, NH2. Uma amina secundária, vou chamar aqui a canetinha azul. Então, ó, CH3, N, CH3. Aí aqui eu vou puxar um H. Uma amina terciária poderia ser, vou chamar a canetinha vermelha. Então vai ser, ó, CH3, NCH3 e CH3. Note que eu usei o grupo metil em todos os meus exemplos, tá certo?
Aqui seria a metilamina, a dimetilamina e a trimetilamina, mas aí eu não vou entrar em nomenclatura agora, porque quando eu for falar de nomenclatura eu vou falar também de propriedades, então vai ser um outro momento, ok? Então é isso aí, as aminas basicamente é só isso. O grupo amina, né, revisando, é um grupo onde eu tenho o átomo de nitrogênio, e atrelado a esse átomo de nitrogênio eu posso ter 1, 2 ou 3 grupos carbônicos em seu entorno. Certo, pessoal? Vamos passar para a próxima função, que são as amidas. Vamos lá. Qual é a sacada da amina? Certo? A amina eu vou ter, como é ami, e eu estou falando de função nitrogenada, eu vou ter o carbono ligado ao grupo NH2, conforme a gente viu nas aminas. Só que numa amida eu tenho o que mais? A carbonila. E para cá eu posso ter qualquer quantidade de carbonos que eu vou chamar normalmente de R. E aí é o grupo carbônico que tiver na vez. Então, uma amida, ela só difere de uma amina pela existência da carbonila, certo? E o mesmo carbono dessa carbonila está ligado também a um grupo amino. Mais tarde, né, nas aulas de bioquímica, você vai ver que elas são as responsáveis pela formação dos peptídeos, né, do DNA. Então, isso aí vai ser muito importante mais na frente. As amidas têm alguma peculiaridade? Tem bastante, né? Mas assim, aqui vale a pena falar nesse momento agora, vai ser simplesmente a substituição desses hidrogênios, já que a gente não vai ter amida secundária, amida terciária, entendeu? Porque quanto mais grupos amídicos eu coloco numa estrutura, mais instável ele fica e mais tende a ocorrer a formação de imidas. Então vamos voltar aqui para a canetinha branca e aí vamos falar das amidas substituindo esses dois hidrogênios, né? Então eu vou reescrever aqui essa estrutura de uma amida, tá certo? Na forma de tracinho, vou colocar aqui a molécula e o N, tá? Então, vamos substituir um desses dois hidrogênios aqui. Então, teríamos, no caso de eu virar aqui um grupo carbônico, aqui é um grupo R, não é isso? Então, como é que ficaria? O grupo R, ó, dupla O, N, R' e aqui H. A gente chama isso aqui de monossubstituída. E se eu substituir as duas? Então aqui ficaria dissubstituída, né? Deixa eu puxar um pouquinho a tela para cá. Então ficaria assim, aqui o grupo R, né? Aí, ó, a estrutura, a carbonila, o nitrogênio, o radical que eu coloquei e um segundo radical aqui. Então aqui seria dissubstituída, certo? Dissubstituída. É uma amina dissubstituída. Eu não falei anteriormente, mas nas aminas eu posso ter, por exemplo, se uma cadeia aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, eu posso ter um grupo NH2 aqui, uma monoamida, eu posso ter um NH2 aqui, uma diamida, eu posso ter um NH2 aqui, uma triamina, certo? Eu posso ter essa situação. Isso já não ocorre com muita frequência nas amidas. Então vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre nitrilas, né? As nitrilas também são conhecidas como os cianetos orgânicos. Os cianetos orgânicos. Qual é a característica de uma nitrila? Como é que ela se apresenta? Então aqui eu vou ter o grupamento carbônico, o R, certo? E aí eu vou ter o carbono, mas esse carbono aqui não faz parte do grupo orgânico, que está ligado ao átomo de nitrogênio. Em termos de ligação, ficaria assim: o grupo carbônico, o átomo de carbono, a ligação tripla e o nitrogênio. O nitrogênio fazendo 3 ligações aqui com o carbono. Então, um exemplo aqui em azul mesmo poderia ser o CH3, grupo metil, ligado ao grupo nitrila, que podemos chamar de metano-nitrila. Eu ainda não aprendi a escrever com esse negócio, ainda estou apanhando para escrever na mesa. Então essa foi a função nitrila, né? As suas duas formas de escrita, aqui como ela pode ser encontrada. Vamos passar agora para as isonitrilas, que é o contrário no caso, né? O nitrogênio que faz a ligação com o grupo carbônico. Então aqui, ó,
as isonitrilas. Nas isonitrilas eu vou ter também o grupo carbônico, beleza? Aí, aqui no caso eu vou ter agora o átomo de nitrogênio. Isso aqui nem existe mais, não sei porque eu estou escrevendo ligação dativa ainda. Então observa a diferença, né? Uma nitrila que eu vi acima era o grupo carbônico, o carbono e o nitrogênio. Isso aqui é uma nitrila. A isonitrila, isonitrila. Então veja a diferença da posição do carbono. Basicamente é só isso, certo? E para terminar, nitrocomposto. Bem, aqui nos nitrocomposto, né? Faltou o ozinho daqui. Nitrocomposto vai ser a existência de um grupo carbônico, certo? E agora eu vou ter o nitrogênio e oxigênio, certo? Em termos de ligação, isso poderia ser escrito assim: o R, né, que é o grupo carbônico qualquer, e aí a gente colocar aqui, vamos colocar aqui o grupo metil, certo? E o NO2, que vai ser a ligação dupla com O, e essa ligaçãozinha aqui que os livros ainda descrevem como a ligação da setinha, que é a antiga ligação dativa, né? Que ainda não era para estar se escrevendo mais, mas enfim, os livros ainda trazem, mais antigos ainda trazem. Então, basicamente, gente, quem é o famosinho, né? Não coloquei, mas quem é o famosinho aqui dessa espécie? Vamos tentar fazer aqui um anel benzeno. Vou fazer com a bolinha mesmo. Aqui eu vou colocar o CH3, que é o metilbenzeno, conhecido como tolueno. E ao redor dele eu tenho NO2 e NO2, que a gente chama de trinitrotolueno, apelidado carinhosamente de TNT, mas não é o TNT de fazer decoração em escola, não. Toda professora carrega, tem um estoque disso em casa. Mas não é TNT desse não, TNT explosivo, tá certo? É o explosivo. Beleza, pessoal? Então, eu não vou colocar as iminas e imidas aqui, porque faz anos que eu não vejo isso aparecer em nenhuma questão de vestibular, nem questão de concurso nenhum, na verdade. Se você acha necessário, comenta aí no final, que aí eu faço um adendo, né? Eu faço um anexo a essa aula e coloco para vocês as iminas e imidas, tá certo? Eu vou parar só nesses três aí. Bom, pessoal, era só isso que eu tinha, né, para mostrar de funções. Agora a gente vai partir para a resolução das questões. Como eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, eu vou colocar ele num vídeo separado, só a resolução das questões. Bem, pessoal, esse foi o vídeo sobre funções nitrogenadas. Você percebeu que ele é um vídeo mais curto, porque eu trabalhei menos funções, trabalhei poucas funções em relação aos compostos oxigenados. Eu tinha um pouco menos de função, né, e só mostrei também aquelas principais, aquelas que são essenciais para a resolução das questões. Agora, por exemplo, você pode responder quais funções orgânicas você encontrará naquela molécula, naquelas duas moléculas que eu citei no primeiro vídeo onde eu falei sobre funções oxigenadas. Já pode, né? Caso você ainda esteja com alguma dúvida, volta esse vídeo, dá uma voltadinha, aperta no play lá de novo, assiste novamente, volta mais uma vez se não entendeu. Caso sim, mesmo assim se não entendeu, segue lá nas redes sociais, deixa lá um direct, professor Bruno Lardião, vai aparecer aqui em algum lugar um cardzinho para você seguir. E aí você também pode deixar aqui nos comentários. Eu prefiro que deixe também nos comentários, mas não deixa de seguir lá no Instagram não, que aí fortalece o trabalho da gente. Eu sou o Bruno Lardião, espero que tenham gostado e valeu!